Olá pessoal, vamos gravar agora a aula de resolução de questões de língua portuguesa do simulado 6. Então nós temos um texto que é um pouquinho extenso, mas nada demais, que é chamado de Vênus, de Caio Fernando Abreu. Então ele diz o seguinte: há 6 anos ele estava apaixonado por ela, perdidamente. O problema. Um dos problemas, porque havia outros, bem mais graves. O problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco, vai saber. Tempo. Mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela um a mais. Estavam ambos naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais para algumas coisas e demasiado tarde para a maioria das outras. Ela chamava-se Beatriz, ele chamava-se Não Vem ao Caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais tarde tentaria lembrar-se de como tudo começou e não conseguia, não conseguiria, claramente. Voltavam sempre cenas confusas na memória, misturavam-se sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o que teria vindo antes ou depois daquele momento em que tão perdidamente apaixonou-se por Beatriz. Voltavam principalmente duas cenas. A primeira, num aniversário, não saberia dizer de quem, dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, deixando entrar uma luz bem clara, que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho. Porque entardecia. Ele lembrava de um copo de guaraná, da saia de veludo da mãe. Sempre ficava enroscado na mãe, nas festas, espiando de longe os outros, os da idade dele. Lembrava do copo de guaraná, da saia de veludo, seria verde musgo, e do balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou, de repente, qual a menina da festa que ele achava mais bonita. Sem precisar pensar, respondeu: Beatriz. A mãe riu, jogou para trás os cabelos, uns cabelos dourados, que nem o guaraná e a luz de verão, e disse assim: Credo, aquele estrelete? Anos mais tarde, não encontraria no dicionário o significado da palavra estrelete, mas naquele momento, ali com o balão em uma das mãos, o guaraná na outra, cotovelos fincados no veludo, seria azul marinho, da saia da mãe, pensou primeiro em estrela, talvez por causa dos movimentos dos cabelos da mãe, quando tudo brilhou. Ele pensou em estrela. Uma pequena estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa. Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia mais alta que as outras meninas, e um jeito lindo de brilhar quando movia as costas muito retas, olhando adulta em volta. Estrelete, 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 estrelete. Repetiu e repetiu até que a palavra perdesse o sentido e, reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão que ele soltou. Escondido atrás do taquareiro, bem na hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. Estrela d'alva, Vésper, Vênus, diziam muitas coisas que ele ainda não entendia. Então vamos lá para as alternativas. Ao comparar a percepção da mãe e a do filho em relação à personagem Beatriz, nota-se que correspondem às visões. Letra A, divergentes. Letra B, complementares. Letra C, similares. Letra D, correspondentes. Então, a gente percebe que quando a mãe pergunta qual a menina que ele acha mais bonita na festa, então ele responde Beatriz. Qual é a reação da mãe? A mãe logo tem a reação de que ela fala, credo, aquele estrelete. Então a criança tem uma visão boa da Beatriz, pois ele acha mais bonita, e a mãe, quando fala credo,
ela está imprimindo uma visão mais negativa, uma visão contrária, uma visão divergente da visão do menino. Então, letra A, a resposta da questão. No terceiro parágrafo, ao apresentar uma das duas cenas que o personagem tentava resgatar, predomina a organização de um discurso que privilegia: letra A, narrar ações da mãe; letra B, defender uma tese; letra C, dar instruções; ou letra D, descrever algo. Vamos lá no terceiro parágrafo, ver o que é que ele fala. Que é o primeiro, segundo, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. Terceiro e esse aqui é o segundo. Então ele fala no terceiro. Voltavam principalmente duas cenas. A primeira num aniversário, não saberia dizer de quem. Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, deixando entrar uma luz bem clara, que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho, porque entardecia. Ele lembrava de um copo de guaraná, da saia de veludo da mãe, sempre ficava enroscado na mãe nas festas, espiando de longe os outros, os da idade dele. Lembrava do copo de guaraná, da saia de veludo, seria verde musgo, e do balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou, de repente, qual a menina da festa que ele achava mais bonita, sem precisar pensar. Então, nesse terceiro parágrafo, a gente percebe que ele está descrevendo algo. Ele está descrevendo o quê? Ele descreveu o dia do aniversário. Ele não sabe de quem, mas ele descreveu como estava o tempo, como é que a tarde fazia com que a luz, a luminosidade, ela mudasse. Ele descreveu como é que a criança percebia o aniversário, o que é que ele via, ele próximo à mãe, ele via as outras crianças, viu o vestido da mãe, o veludo. Então ele descreveu toda aquela atmosfera do aniversário. Terceiro, no segundo parágrafo, o narrador afirma que o personagem apaixonara-se tão perdidamente por Beatriz. No entanto, essa afirmação já havia sido antecipada no parágrafo inicial por meio da construção perdidamente. Ao analisar a estrutura dessa construção, pode-se afirmar ser uma frase que. Então ele quer saber o que essa frase perdidamente exprime. Letra A. Representa uma característica provisória do personagem. Não é uma característica provisória porque a gente percebe que ele fica perdidamente apaixonado por um longo período, né? Não é apenas uma característica provisória. Sinaliza uma mudança de estado em relação ao personagem? Não. E letra C, indica o modo pelo qual a ação foi realizada. Sim, que ação? Nesse caso, ele fala que o personagem, ele se apaixonou, ele apaixonou-se. De que forma? De que modo? De que maneira? De que forma? Modo? Maneira. Maneira. Ele se apaixonou de uma forma perdidamente, de um modo perdidamente, de uma maneira perdidamente. Então, letra C é a resposta da questão, porque indica o modo pelo qual a ação foi realizada. Qual ação? A ação de se apaixonar, a ação de apaixonar-se. Então, na letra D ele fala: explícita uma ação que se prolonga ao longo do tempo. Na verdade, ele não fala de uma ação perdidamente, é um advérbio. Se fosse uma ação, seria um verbo. O perdidamente, ele é um advérbio. E o que exprime uma ação, o que explicita uma ação, são verbos e não advérbios. Quarto, quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco, vai saber.
tempo. O comentário entre parênteses cumpre um papel acessório. E a conjunção ou introduz um valor semântico de... Então ele quer saber qual o valor semântico de ou aqui. Quando ele fala 6 anos de paixão, pode ser muito ou pouco. Quando ele fala ou, ele está imprimindo um valor de exclusão. Por quê? Porque ou é muito ou é pouco. Então, se for pouco, ele está excluindo o muito. Se for muito, ele está excluindo o pouco. Ele não está adicionando informações, ele está excluindo. Então, seria exclusão. Letra C. O quinto, o texto Vênus pertence à tipologia narrativa. É narrativa, mas a gente viu que tem trechos descritivos como o terceiro parágrafo lá, né? É de tipologia narrativa porque ele narra a sequência de fatos. Em relação ao papel do narrador, é correto afirmar que... Então, o que é que o papel do narrador nesse texto? Vamos ver. Letra A. Busca apresentar todas as informações sem interferir na apresentação dos fatos. Isso aqui é falso, porque o narrador interfere sim. A gente viu até na questão anterior, ó, que ele fala aqui, ó, quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco. Aqui ele já está dando a opinião, falando que 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco, ou seja, ele está imprimindo a opinião do narrador. Se ele apenas narrasse sem interferir, ele não dava a opinião dele. Ele não dizia se alguns anos de paixão é muito, é pouco, se é bom ou se é ruim. Então, a partir do momento que ele dá a opinião dele, ele está interferindo na apresentação dos fatos, sim. Assume uma postura bastante objetiva à medida que não apresenta juízo de valor. Mesma coisa, mesma explicação da letra A, porque ele está fazendo juízo de valor. Ele falou que 6 anos de namoro, 6 anos de paixão é muito ou é pouco. Ele deu a opinião dele, ele fez um juízo de valor. Apresenta apenas as impressões ditas pelos personagens presentes nas cenas. Falso também, mesma justificativa das anteriores. Ele dá a opinião dele, não é apenas as impressões dos personagens. Então, A, B e C estão incorretas. Letra D. Revela uma postura vacilante ao narrar, evidenciando traços de sua subjetividade. Então, aqui ele faz o seguinte, ele revela uma postura vacilante, ou seja, ele dá a opinião dele, e a opinião dele, ela não é uma opinião concreta. Ele tem dúvidas na própria opinião dele. Ó. Ele fala, 6 anos de paixão pode ser muito, aí ele vacila, ou pouco, vai saber. Por isso que aqui fala, revela uma postura vacilante ao narrar, evidenciando traços de sua subjetividade. Então, letra D. Quando ele fala postura vacilante, ele fala postura de vacilar, significa que ele deu a postura dele, só que não é uma postura firme, uma postura concreta, uma postura que ele não muda de opinião. Na própria questão, não estou nem indo lá no texto. Aqui nessa questão, a gente já vê essa postura de flexibilidade. Ó. 6 anos de paixão pode ser muito. Se ele não fosse vacilante, ele diria aqui, ó, 6 anos de paixão é muito. Mas ele vacilou. 6 anos, quer dizer, 6 anos de paixão pode ser muito ou pode ser pouco. E ainda ele vacila mais. Vai saber. Ou seja, ele está com dúvida também. Ele está vacilante. Então, letra D foi a resposta da nossa quinta questão do simulado 6. E acabamos por aqui o simulado 6. Próxima semana nós voltamos com o simulado 7.